Olá, turma! Nossa videoaula de correção desta semana é dos exercícios das páginas 27 e 28 do livro de vocês. O primeiro exercício que a gente vai discutir é o exercício proposto número 1, lá da página 27. É um exercício da Faculdade Santa Marcelina, de 2017, e ele diz o seguinte: as células apresentam membrana plasmática com composição química e estrutura semelhantes entre si. A. Indique a composição química e o tipo de permeabilidade característicos da membrana plasmática. Então, a gente tem duas perguntas para responder. Então, a membrana plasmática é majoritariamente composta por fosfolipídios associados a proteínas. Os fosfolipídios possuem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, que forma uma bicamada que expõe a porção hidrofílica e restringe os lipídios, que é a porção hidrofóbica, no seu interior. As proteínas se encontram inseridas nessa bicamada de fosfolipídio e são, em parte, responsáveis pela permeabilidade seletiva da membrana. Algumas dessas proteínas estão envolvidas no transporte de moléculas na célula, permitindo seletivamente sua passagem. Moléculas pequenas são capazes de penetrar pelos espaços entre as moléculas da membrana por meio da difusão simples. Devido a esse controle acerca do que entra e do que deixa a célula, fala-se em permeabilidade seletiva para a membrana plasmática. Letra B. Os cientistas Singer e Nicholson sugeriram um modelo para a membrana plasmática. Que denominação foi dada para esse modelo? Descreva a estrutura da membrana plasmática de acordo com esse modelo. O modelo proposto por Singer e Nicholson é o da membrana como um mosaico fluido. A estrutura do mosaico prevê a presença de uma bicamada formada pelas moléculas de fosfolipídios, na qual se encontram inseridas as proteínas. Essa estrutura, no entanto, não é rígida. Tanto as moléculas de fosfolipídios quanto as proteínas se encontram em constante deslocamento, devendo-se a isso a fluidez desse mosaico de moléculas. O exercício proposto número 2, lá da página 27, é um exercício que também faz referência à membrana plasmática. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra- e extracelular. Sob o transporte através da membrana, é correto afirmar: A. A passagem de substâncias através da membrana plasmática utilizando proteínas transportadoras é denominado difusão simples? Não, difusão facilitada. B. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com o auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia? Não, não tem gasto de energia. C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor concentração de solutos? Não, a maior concentração de solutos. D. Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível? Bem, se ela é permeável, ela vai mandar para fora ou para dentro, gastando ou não energia. Então, a letra D também não é verdadeira. No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de energia? Sim. O transporte ativo, eu tenho uma proteína que faz o transporte das substâncias para dentro ou para fora da célula, e para que esse transporte aconteça, há gasto de energia. Então, gabarito letra E. Universidade Federal do Rio de Janeiro, exercício número 5 proposto. O gráfico a seguir mostra a variação do volume celular em função do tempo em 2 tubos contendo suspensões de células animais.
A seta indica o momento em que foi adicionada uma solução do soluto A no tubo 1 e uma solução do soluto B uma solução do soluto B no tubo 2. Então, tem lá volume celular ao longo do tempo. Então, eu tinha o mesmo volume. Quando eu adicionei a solução do soluto A no tubo 1, eu tive uma diminuição do volume celular, depois um aumento, até eu voltar a ter o volume celular constante, e o mesmo que eu tinha antes da adição. Quando eu coloco a solução do soluto B no tubo 2, eu percebo uma diminuição do volume e uma manutenção do volume constantemente, mas abaixo do volume antes da adição. Então, vamos lá. As soluções adicionadas eram inicialmente hipertônicas, mais concentradas, ou hipotônicas, menos concentradas em relação às células. Vocês perceberam que nas duas situações houve diminuição de volume depois da adição? Então, a solução ela era mais concentrada do que a que já estava no tubo, por isso a diminuição de volume. Então, as soluções adicionadas eram hipertônicas, mais concentradas que as células, pois as substâncias foram capazes de reduzir o volume celular por perda de água devido à osmose. Ok? B. Qual dos solutos A ou B foi capaz de atravessar a membrana plasmática? E justifique sua resposta. O soluto A foi capaz de atravessar a membrana, pois após algum tempo o volume celular foi restaurado, indicando que as concentrações intra e extracelulares entraram em equilíbrio, né? Então, assim a gente responde esse exercício. Muito bom esse exercício. Exercício 6 é um exercício da FUVEST de São Paulo. Uma célula animal foi mergulhada em uma solução aquosa de concentração desconhecida. Duas alterações ocorridas na célula encontram-se registradas no gráfico. Valores crescentes ao longo do tempo. O volume da célula aumentou até atingir a estabilidade. A diferença de concentração célula-solução diminuiu até ser zero, né? Então, vamos lá. Qual a tonicidade relativa da solução em que a célula foi mergulhada, né? O gráfico ele mostra que, com o passar do tempo, o volume da célula aumentou, demonstrando que ela recebeu água do meio em que se encontrava. Como na osmose a água passa da região hipo, menos concentrada, para a região hiper, mais concentrada, a solução na qual a célula foi mergulhada era hipotônica. B. Qual o nome do fenômeno que explica os resultados apresentados no gráfico? O fenômeno que permite a passagem através da membrana celular apenas do solvente, que é a água, é um tipo de difusão que a gente chama de osmose, né? Essa passagem sempre é feita no sentido da região hipotônica para a hipertônica. E a entrada de água na célula por osmose também pode ser chamada de endosmose, enquanto a saída é dita exosmose, né? Então, assim a gente também resolve esse exercício. O exercício 7 da Unicamp de São Paulo. A fagocitose é um importante mecanismo de endocitose utilizada pelas células, relacionada a diferentes funções nos seres vivos. Esse mecanismo ocorre tanto em organismos unicelulares como em pluricelulares. Mencione duas funções às quais a fagocitose se encontra associada nos seres vivos, exemplificando. Então, em seres unicelulares como as amebas, a fagocitose tem por finalidade a obtenção de partículas de alimento presentes no meio. Já em seres pluricelulares, existem células especializadas em realizar a fagocitose com a função de defesa. Tais células, como os macrófagos, por meio da fagocitose, procuram defender o nosso organismo de elementos invasores estranhos e nocivos. Exercício proposto número 9, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas.
Analisando a morfologia da célula testicular ao microscópio eletrônico, um pesquisador observou no citoplasma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. A partir dessa informação, pode-se atribuir a essa célula uma elevada capacidade de sintetizar lipídio. A principal função do retículo liso é a síntese ou manipulação de lipídio para a produção das biomembranas ou de substâncias com conjugados lipídicos, bem como o armazenamento dos precursores, na síntese de hormônios esteroides. E os hormônios esteroides são formados de lipídios complexos, que a gente viu quando a gente estava estudando bioquímica celular. Então, logo a resposta correta é a alternativa A. Então, pessoal, esses foram os exercícios que eu selecionei para a correção de aula de hoje, Eu espero que vocês estejam compreendendo. Dúvidas podem manifestar através do e-mail.